Olá, minha irmã, eu estou fazendo pão aqui, ó, para que você faça igual. Farinha de trigo sem fermento, azeite, pode ser de oliva ou outra marca qualquer, só não pode ser óleo de comida e nem azeite de dendê. Aí você vai pôr um pouquinho de farinha em uma vasilhazinha, conforme a quantidade de gente. E aí você vai pondo os pinguinhos de água e vai misturando com as pontas dos dedos até ficar toda uniforme, aquela massazinha, né? Bem uniformezinha. Aí depois você vai untar a forma com azeite. Não precisa pôr bastante não, para ele não ficar imergido no azeite, né? Senão fica muito molhado. Então você só vai calafetar a forma, a frigideira, e vai colocar ele e pôr no fogão de lenha assim, ó. Tá vendo? Fogãozinho de lenha, você vai assar como quem frita um ovo, ou como quem faz um beijozinho de tapioca, tá vendo? Ficou bom, vira de um lado para o outro e vai virando até ele ficar assim, douradozinho, tá vendo? Os douradozinhos aparecendo, então ele vai ficar douradozinho, vai ficar ótimo. Agora eu vou lhe mostrar aqui o material. Aqui está a farinha de trigo, sem fermento, e aqui está o azeite de oliva, que eu trouxe um pouquinho de casa. E aqui está o suco, eu faço com esse suco aqui. Então, como eu vou postar esse vídeo, eu quero que os amigos, os meus irmãos e aldins, me digam se está correto, se eu estou fazendo correto o pão. E aí, se eu não estiver fazendo correto, os meus irmãos me perdoem e me orientem direitinho, beleza? Então, para a minha irmã e para você que é Ialdim, que se emergiu em Iaucha, e você não partiu o pão ainda, eu aconselho a você, meu irmão e minha irmã, você fazer o pãozinho e partir o seu pão, porque o arrebatamento está aí na iminência de acontecer, assim como diz o nosso irmão Romilson Ferreira da Silva, que o arrebatamento está aí, batendo às nossas portas. E só será arrebatados aqueles que têm fé e não duvidam em seu coração. Quando vier o arrebatamento, se nós tivermos fé, sem dúvida no coração, o que vai acontecer? Você pode ser arrebatado. Eu não posso dizer que eu vou ser arrebatado e nem que eu não vou ser arrebatado, porque não está em meu poder falar isso. Mas eu creio que serei arrebatado, assim como você também. Você pode crer e nunca duvidar no seu coração. Porque os que duvidaram não conseguiram nada. Lembre-se que Josué e Caleb, que é Iauxa e Caleb, esses dois que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque eles não duvidaram. Noé salvou-se do dilúvio porque ele nunca duvidou e só salvou-se lá no dilúvio ele, sua esposa e os seus filhos, seus 3 filhos. Esses não duvidaram. Lá em Sodoma e Gomorra, somente Ló escapou, porque Ló e as suas 2 filhas não duvidaram também. Aqueles que duvidavam e que diziam que tinha fé, mas duvidavam, nunca conseguiram nada. Compreende? A mulher de Ló, por olhar para trás, ela se transformou em uma estátua de sal, assim diz as Escrituras. O que significa olhar para trás, minha irmã? No meu ver, na minha concepção, olhar para trás significa apego às coisas terrenas. Você olhou para trás, ou seja, você foi imergida em Iauxa, você já não pode mais retornar para suas origens de pecado. Suponhamos, festas pagãs, músicas do mundo, blasfemar contra o nome do Eterno e do seu Filho e das coisas sagradas, murmurações entre os irmãos, enfim, essas coisas que os mundanos fazem, nós não podemos fazer. Nós temos que lamentar por eles que fazem.
Portanto, se nós voltarmos de onde nós viemos, nós estamos fazendo o mesmo papel da esposa de Ló, olhando para trás, entendeu? E nós não podemos olhar para trás. O que nós fazíamos lá no passado, xingamentos, ficar com raiva, erguer a voz com as outras pessoas, murmurar sobre as outras pessoas, tudo isso não podemos mais fazer. Não que nós sejamos melhor do que os outros, mas porque nós temos um objetivo e o objetivo é Yahshua. Nós não podemos murmurar contra um e contra o outro irmão e nem com os de fora, com os estrangeiros que não pertencem ainda a Yahshua, né? Então nós temos que seguir firmes como Yahshua seguiu, fazendo o que Yahshua fez, ou pelo menos tentando imitar a Yahshua. Como ele diz, sejam meus imitadores, né? Então temos que ser imitadores de Yahshua. E quando nós partimos o pão, nós estamos lembrando de Yahshua, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que Yahshua viveu. Não só partir o pão, minha irmã, mas também fazermos orações uns pelos outros, né? A oração, o jejum também é fundamental, são os pilares: imersão, partir o pão, jejum e oração. São os 4 pilares que sustentam Yahshua. Se não fizer os 4, não está fazendo correto, beleza? Então, está aí para você que foi imergido em Yahshua, parta o pão, meu irmão. Não faça diferente, não queira ser que nem Corá, ou Corache, ou Coré, não queira ser como eles, que logo ali por se rebelar contra Moisés, contra Macha, a terra abriu e engoliu eles. Eles queriam ser diferentes, eles queriam fazer coisas do jeito deles, e não deu certo, tá entendendo? Então, vamos ser unânimes na fé, é isso, unânimes na fé, no mesmo sentido, na mesma direção, na mesma pessoa, entendeu? Porque nós, no corpo de Yahshua, nós nos transformamos em uma só pessoa junto com ele, entendeu? Fiquem todos na paz e na graça de Yahshua e do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos.